Olá, meus amigos, muito boa noite. Aqui é Ana Maria Fábio, psicóloga clínica, mais uma vez para a gravação da mensagem de número 24, cujo título é Não te queixes, do livro de respostas de Emmanuel por Francisco Cândido Xavier. A mensagem diz o seguinte: quando te queixas de alguém ou de alguma coisa, é possível que estejas recusando a presença da pessoa ou desprezando o amparo que a divina providência te enviou para livrar-te de males maiores que talvez te aguardem pela frente. Veja bem o que ele fala aqui. Talvez te queixas pela presença de alguém, de alguma coisa, e talvez você esteja desprezando aquela própria pessoa. Você não quer. Aquela pessoa te incomoda por algum motivo que você não sabe, né? Mas existe a possibilidade, segundo a mensagem, que a divina providência ela vai enviar algo que te incomoda e que este algo vai te favorecer num futuro que talvez você desconheça e que poderia, vamos dizer assim, acontecer algo pior. E o que eu quero dizer com isso? Na verdade, nós nunca enxergamos a totalidade. Nós enxergamos parte do que nós queremos enxergar. E é por isso que a gente sofre, porque a gente já dá um significado para aquilo e não expande um pouco mais pela reflexão para dizer o que esta experiência está querendo me ensinar, né? Então, a dor entra em nós, algo que nos incomoda, para quê? Para que nós busquemos um novo patamar, uma nova consciência dentro dessa experiência que está chegando. E aí nós podemos fazer a pergunta: o que essa dor quer me ensinar neste momento? Ou o que esta pessoa que entrou na minha vida agora e me traz, às vezes, algum desconforto, o que isso ou essa pessoa, o que vem para mim nesse momento com essa experiência que eu possa estar aprendendo algo? O que essa experiência está me pedindo nesse momento? Você atrai para você para quê? Para que você se eleve, para que você tenha na sua experiência, naquele momento em que você atravessa ela, uma nova visão, uma nova percepção, para que você talvez dê um salto quântico, digamos assim, né? Para superar a dificuldade que você está vendo naquele momento. Eu não estou falando que isso é fácil de fazer. Não, não é fácil. Muitas vezes é muito complicado conviver com pessoas que estão toda hora trazendo problemas e negatividades para a nossa vida. E aí nós podemos colocar alguns limites para poder conviver com a pessoa, né? Os problemas, eles são do tamanho do que a gente possa aguentar naquele momento. Eles nos chegam do tamanho de quanto de energia nós temos dentro. Então, por vezes, nós vamos conseguir lidar com determinadas pessoas ou situações por um tempo e depois nós não conseguimos lidar mais. Por quê? Porque ao invés de nós conseguirmos galgar um novo salto quântico, como eu disse anteriormente, nós vamos acabar ficando mais adoecidos, porque também tem que ter uma reciprocidade na relação. Quando você dá algo a alguém, é natural que essa pessoa também faça parte dela. Agora, se só um se doa por demais e o outro está sempre na contramão, vamos dizer, de um crescimento mútuo, aí fica difícil. Muitas vezes, relacionamentos desta forma, que se apresentam dessa forma, muitas vezes tem que
finalizar, né? Às vezes, o distanciar pode causar reflexões em ambas as partes para um suposto relacionamento futuro. Talvez tenha que ter essa separação para que todas as pessoas envolvidas naquela problemática elas entendam que cada qual tem que agir de maneira diferente e não que tem um culpado e um que está certo. Não, todas as pessoas envolvidas nas circunstâncias elas precisam reavaliar, né? E aí nós podemos dizer também o que mais? A necessidade, às vezes, de algo que nos chega, a princípio nos assusta, nos amedronta. Mas quando nós abrimos espaços para perceber a situação, nós podemos ver uma oportunidade naquela situação, né? Porque muitas vezes nós nos colocamos em situações que nos deixam acomodados, né? E nós vamos criando hábitos de reclamar de tudo, né? E quando nós sentamos ali naquela cadeirinha da reclamação, nós não abrimos assim uma nova a porta, vamos dizer assim, uma nova janela para que coisas novas possam entrar para a nossa vida, para que novos aprendizados aconteçam internamente, para que nós consigamos colocar em prática coisas melhores nos nossos relacionamentos. Então, se nós voltarmos às lembranças de problemas que nós já passamos no passado, por vezes, alguns bastante dolorosos, nós podemos olhar para eles lá atrás, como começou, como foi o percurso, que na maioria dos casos a gente escuta de pessoas dizendo foi um período muito difícil da minha vida, mas você conseguiu atravessar, você conseguiu ser mais forte e continuar. Você fez a sua travessia naquele momento, com aquele devido problema. Houve dor? Sim, tinha dor, mas a alegria chegou novamente depois. E aí nós podemos pensar no quê? Nas nossas, nos nossos sentimentos internos e pensar assim, vamos olhar para esses sentimentos, por vezes de alegria, por vezes de tristeza, por vezes de raiva, por vezes de ódio, que são sentimentos naturais do ser humano, e vamos aceitar todos de uma forma que nós consigamos, pouco a pouco, superar, né? Não que nós não vamos sentir mais, porque isso é inerente no ser humano, mas nós podemos ir amenizando cada um deles, né? Principalmente os negativos. Então, ao aceitar essas estações, vamos colocar assim como um símbolo, né? Essas estações emocionais do nosso coração, às vezes tristes, às vezes alegres, às vezes com raiva, às vezes amando muito, às vezes na paz, às vezes em depressão, enfim. Aí nós podemos correlacionar com as estações que nós temos na própria natureza, né? A primavera e o verão, que distribuem os frutos ao mundo. O outono e o inverno, que são estações do recolhimento para o ser humano, né? Então, no inverno, no outono, nós começamos a nos recolher. Já é um tempo mais sombrio, mais frio, então nós já buscamos um chá quente, uma comida mais quente, ficar mais quietos em casa, não estar muito no externo, né? Então, a vida nos apresenta esses ciclos e essas estações. Há estações em que nós vamos mais para fora, como a primavera e o verão, e há as estações como outono e inverno, que nós nos silenciamos e buscamos outro tipo de, de coisa, outro tipo de trabalho, outro tipo de afazer, que nos traga também aprendizado. E não vamos dizer que são períodos ruins, não, nós precisamos também.
desse lugar de quietude, de solitude, para refletir e repensar tudo que nós fazemos no nosso cotidiano, nos nossos relacionamentos. Muitas vezes, nós precisamos perder o medo de segurar essa dor, porque muitas vezes pessoas usam a dor, e isso eu estou falando num nível muito inconsciente, né? Porque tem crenças e valores que é como se aquela dor dissesse para a pessoa: olha, se você ficar aqui neste momento, desta forma, quietinha, as pessoas vão se condoer, as pessoas vão perceber que você está ausente e as pessoas virão para te ver, né? Na verdade, a pessoa não tem clareza que ela acaba atraindo, né, mais doenças, mais estados sombrios, mais estados negativos, porque acredita nessa crença limitante, vamos dizer assim, acredita que aquele estado de doença, aquele estado de preocupação em relação aos outros, principalmente aos familiares, vai fazer com que essas mesmas pessoas vão até a pessoa que se comporta, vamos dizer assim, porque é um comportamento de chamar a atenção para ter o olhar dos outros, daqueles que a pessoa quer chamar a atenção, né? Então, nós precisamos ir nos olhando para dentro, sermos observadores de nós mesmos, respeitando esses ciclos diferentes da nossa vida e aceitando que cada ciclo vai trazer uma oportunidade, né? Sempre em cada situação tem um novo aprendizado ali, né? A vida ela é recolhimento e expansão. É como o mar. As ondas vêm e as ondas vão. Né? Então, é expansão e recolhimento, expansão e recolhimento. Né? Se nós observarmos isso, nós vamos ver que o nosso corpo físico, o nosso corpo orgânico, emocional, ele funciona como a própria natureza. Né? Então, nós temos essa força interior que é inerente também, que é a nossa luz interior, a nossa centelha divina. E se nós estivermos ligados a essa centelha divina, nós podemos confiar mais na vida, né? Confiar e compreender que a vida é cosmos e caos. Isso significa o quê? Existe a alegria e existe a tristeza, e nós precisamos acolher tanto a tristeza quanto a alegria. Existe a vida e prazer em certos dias, e em outros dias vai ter a vida e doenças, por exemplo, ou a vida e a perda de coisas ou de pessoas, né? Então, assim, tudo faz parte do que nós chamamos de vida, inclusive a morte faz parte da vida. Então, nasce uma criança, a criança é algo alegre que chega, é vida. Morre uma pessoa, é triste, é perda, né? Mas para quem acredita, a vida que cessou ali foi a vida do corpo físico. Mas para quem acredita que há uma uma luz interna, que é o ser maior, que é o eu superior, e que essa luz continua em algum lugar que não é do físico e do material, então a vida continua, né? Então, eu quero deixar essa mensagem para vocês, meus amigos, para que nós percamos esse medo da transformação, né? E que nós nos deixemos nos envolver por esse sentimento de poder transformar a nossa vida, de poder transformar um pensamento que nós trazemos arraigado e que muitas vezes já não faz mais sentido, para transformar um comportamento, um hábito, né? Às vezes um hábito
que não é bom para a saúde. Enfim, é só nós começarmos a nos observar no dia a dia, né? E se munir de toda essa força interior, para quê? Para seguir sempre à frente, confiando, arregaçando as mangas e se levantar dessa cadeira da queixa, né, da reclamação, que não leva ninguém a lugar algum. Então, se nós não arregaçarmos as mangas e dizermos para nós mesmos: eu posso, eu consigo, eu avançarei, né? Então, nada será mudado. Nós iremos fazer a nossa caminhada sempre pela mesma estrada. Agora, quando nós falamos, não, eu estou imbuída da vontade de seguir e de fazer diferente, aí reside a força e aí reside a oportunidade de fazer melhor, de pelo menos tentar e não ficar naquele lugar de sempre, da queixa e da reclamação. Ok, meus amigos? Muito obrigado pela presença de vocês. Eu espero que vocês tenham uma boa reflexão com essa mensagem. E amanhã eu voltarei com a próxima mensagem do livro de Francisco Cândido Xavier e com mais alguma reflexão. Ok? Boa noite a todos.